Olá pessoal, olá alunos, tudo bom? Estou aqui de volta com vocês para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos ter uma aula de citologia. Então, interessante, né, que vocês aí estão só ouvindo a minha voz, não estão me vendo. E a citologia é muito mais isso, é muito você tentar imaginar como são a forma da célula, como são as estruturas celulares e como ela age dentro do nosso corpo, né? Quais são as funções que as células interagem entre si, com o nosso organismo e com o meio para realizar as nossas funções vitais. A citologia vem das palavras cito, que significa célula, e logos, que significa estudo. Então, citologia na biologia é o ramo que vai estudar a célula. Então aqui nós temos 4 tipos de células bem conhecidas pela população de forma geral. Nós temos aí na tela, né, no lado esquerdo da tela, o óvulo cheio de espermatozoide. Então ali o óvulo foi fertilizado por um espermatozoide e os outros espermatozoides se aproximaram do óvulo, mas não vão conseguir ter o sucesso de um único espermatozoide. E dá para nós compararmos o tamanho do óvulo para o tamanho do espermatozoide. O espermatozoide, mais embaixo, a gente tem um desenho dele em azul. O espermatozoide é a menor célula do corpo humano. Já o óvulo é a maior célula do corpo humano. Aí do outro lado nós temos laranja. Nós temos a gema do ovo, né? Então lembrando o seguinte, que cada gominho, cada pedacinho, quando está chupando a laranja e tem um gominho pequenininho, aquilo lá chama-se alvéolo. Então o nome daquela estrutura é o alvéolo, que é na verdade uma célula da laranja. E em relação ao ovo, quando nós desenhamos uma célula, lembra bastante o ovo, só que o ovo não é uma célula. Mas a gema do ovo é uma célula. Então, de um lado, nós temos o óvulo e o espermatozoide, que são células somente visíveis em microscópio, ao microscópio, né? Já o alvéolo da laranja e a gema do ovo são células gigantes, né? São células grandes que nós conseguimos visualizar a olho nu. Aqui agora nós estamos visualizando as estruturas básicas da célula. Então, o que é uma célula? Ela é formada basicamente por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nós já vimos na aula anterior de introdução à biologia que para ser um organismo nós precisamos ter a organização celular. E a organização celular nada mais é do que possuir essas 3 estruturas básicas. A membrana plasmática, que delimita a célula, o citoplasma, que é a parte interna da célula, onde estão os fluidos, onde estão as organelas, aonde possuem várias enzimas, e também outra parte é o núcleo, onde fica armazenado o nosso material genético. A membrana plasmática é a primeira estrutura celular que nós vamos estudar, ok? Então nós temos agora aqui um desenho, né, uma animaçãozinha aí, um desenho da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada por um duplo mosaico fluido de fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? Você pode olhar aí no canto direito da sua tela que uma seta apontando os fosfolipídios, que são esses instrumentos aí em azul. Essas estruturas em azul são os fosfolipídios que a gente vai estudar individualmente um pouquinho mais para frente. E também é formado pelas proteínas. Então, essas estruturas em roxo, em laranja, em verde e essas também em amarelo, que são glicoproteínas, né, são as proteínas da membrana plasmática. Então, a função da membrana plasmática é de realizar o controle das substâncias que vão entrar e sair da célula, ok? Então, ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios e por proteínas que nós chamamos de proteínas transmembranares. Os fosfolipídios são considerados as estruturas básicas da membrana plasmática. Ele é constituído por uma cabeça, né, em azul no desenho, de um grupo fosfato. Então nós temos na estrutura dessa parte do fosfolipídio o grupo fosfato. Essa parte ela é polar. Então ela apresenta aí
uma estrutura polarizada positivamente e negativamente, e também ela é hidrofílica, ou seja, ela gosta de água. Então, se nós voltássemos lá no slide anterior, nós vamos visualizar que os fosfolipídios estão na parte externa e na parte interna. Na verdade, é aonde ocorre o contato direto com a água. Já a parte aí um pouco mais clara é a parte da cadeia lipídica, né, que é uma grande cadeia de carbonos, né, com os seus hidrogênios, e eles vão formar a parte apolar, ou seja, ela não é polarizada e ela é hidrofóbica, né? Só lembrar o seguinte, que a água não, na verdade o óleo, né, que é o lipídio, ele não mistura com a água. Então, nós falamos que essa parte é hidrofóbica, ela tem medo de água. E voltando lá para o slide anterior, nós vamos verificar isso, que a parte azul, que é o grupo fosfato, fica virada para extremidades, né? Fica virada para a parte extracelular e para a parte intracelular, onde tem contato com a água. Já a parte interna ali é onde ficam, se a gente pode reparar essas duas perninhas aí que saem dessas bolinhas azuis, são as cadeias lipídicas, então formando aí o nosso fosfolipídios. Avançando para as proteínas, nós vamos ter as proteínas de membrana plasmática. São basicamente 4 tipos de proteína. Nós vamos ver aí o canal de proteína, a proteína carregadora, a proteína receptora e a proteína de reconhecimento. Basicamente, cada uma vai exercer uma função. O canal de proteína é um canal, ele vai estar sempre aberto. Como ele está sempre aberto, ele vai permitir a passagem de moléculas, de substâncias, de estruturas para dentro ou para fora da célula. Dessa forma, o gradiente de concentração que vai determinar se as substâncias vão entrar ou vão sair da célula. Já a proteína carregadora, que está ao lado aí da proteína, do canal de proteína, ela vai transportar, ela vai carregar, ela vai pegar a molécula e jogar para dentro da célula. Grande parte desses movimentos são a favor também do gradiente de concentração, mas pode ocorrer também alguns movimentos contra esse gradiente de concentração. Outro tipo de proteína muito importante é a proteína receptora, que ela recebe enzimas. Então, olhando aí no seu slide, olhando aí no vídeo, você vai observar que a parte de cima da proteína receptora ela não está encaixada, porque na verdade essa parte é uma enzima, ou seja, é uma chave que vai ativar essa proteína. Então, ela ativa a proteína para que essa proteína exerça uma função dentro da célula. Então, ela está ali parada sem fazer nada. Essa enzima chega, ativa essa proteína e essa proteína vai exercer uma função na célula. Uma das funções da proteína receptora é ativar uma proteína carregadora. Então, imagine uma enzima, ela vai ativar, ela vai se ligar nessa proteína de receptora, ela se encaixando, ela vai ativar a função de uma proteína carregadora. E aí continua as funções celulares. E para finalizar a parte das proteínas de membrana plasmáticas, também existem as proteínas de reconhecimento. As proteínas de reconhecimento, ela reconhece que a célula é do próprio organismo. Então, às vezes, a gente sempre, nos noticiários, ou a gente escuta algumas conversas que pessoas que sofrem, né, que precisam fazer alguns transplantes de órgãos, eles passam por rejeição. Então, o órgão ele está rejeitando o organismo, mas na verdade não é isso, na verdade é o organismo que reconhece aquele órgão como não sendo próprio dele e ele rejeita aquele órgão. Então aí passa por essa fase de rejeição. E essa rejeição está ligada diretamente às proteínas de reconhecimento, que reconhece que aquela célula, que aquele órgão, que aquele organismo possui, né, afinidade com o ambiente onde ele está. E finalizando aqui um pouco a parte da membrana plasmática, nós vamos ter as denominações que ela recebe. Então, a membrana plasmática ela pode ser chamada de fosfolipoproteica. Por que de fosfolipoproteica? Lembra lá a estrutura da membrana plasmática?
Ela é formada por fosfolipídios e proteína. Então, o fato dela ser formada por fosfolipídios e proteína o classifica como fosfolipoproteica. Ela também é denominada de semipermeável, ou seja, ela possui uma parte permeável e uma parte não permeável. Lembra que eu falei para vocês que a parte do fosfolipídios, onde existe os grupos fosfato, ele gosta da água, então está próximo da água, ou seja, na verdade ela é impermeável. Naquela região dos fosfolipídios não ocorre passagem de substâncias. E lembra que tem as proteínas, a proteína de transportadora, né, a proteína carregadora, o canal de proteína. Essas proteínas permitem a passagem de substâncias. Então, uma parte da membrana plasmática é permeável e a outra parte da membrana plasmática é impermeável. Então, nós chamamos ela de semipermeável. E outra coisa é que a membrana plasmática possui permeabilidade seletiva. O que seria isso? Não é porque ela é semipermeável, que existe um canal lá sempre aberto, que qualquer coisa vai entrar por ele. Esse canal ele seleciona, ele exerce seleção sobre as substâncias que vão entrar na célula ou vão sair dela. Tá? Então nós não podemos confundir semipermeável com permeabilidade seletiva. A membrana plasmática é semipermeável porque ela possui uma parte impermeável e uma parte permeável. E ela possui permeabilidade seletiva porque ela seleciona as substâncias que vão entrar ou sair da célula. Então aqui nós encerramos a nossa aula de membrana plasmática, ok? Obrigado, pessoal, até a próxima aula.